Fala pessoal do MP Rio de Janeiro, e aí, como estão? Olha só, nós vamos fazer uma série de vídeos resolvendo questões da Fundação Getúlio Vargas para que vocês tenham mais, vamos assim dizer, pessoal, conhecimento dessa banca Fundação Getúlio Vargas que tão diferente às vezes é, né? Então nosso objetivo é fazer uma série de vídeos, portanto se inscreve no canal aí para acompanhar os demais vídeos e no final deste vídeo eu tenho uma surpresa bem legal para vocês, tá? Bem no final do vídeo. Então vamos lá, observa comigo aqui, primeira questão para o Ministério Público do Rio de Janeiro, Banca Fundação Getúlio Vargas. A questão diz o seguinte, acompanha ali, ó. Assinale a opção que indica a frase em que o vocábulo que, então tá destacando ali para nós, ó, vocábulo que, sublinhado, tem classe gramatical diferente das demais. Galera, é o seguinte, vem para cá comigo. Quando falam para vocês na classe gramatical do vocábulo que, existem duas classes que prevalecem e nós temos obrigação de dominar. Quais são as classes que eu tenho obrigação, professor, de dominar? Pronome relativo e conjunção integrante. Então, a primeira classe que aqui eu coloco é a classe do pronome relativo. Claro, pessoal, a gente fala classe do pronome relativo, mas a classe de fato é pronome, tá? A classe é pronome. Como que eu saberei, professor, que o que é um pronome? Da seguinte forma, quando for um pronome, eu posso trocar por o qual ou flexões de o qual. Portanto, o qual, os quais, a qual, as quais. Então, é só isso? Sim, mas eu quero colocar mais. Porque há outras questões da Fundação Getúlio Vargas que eles aproveitam o pronome e fazem outras perguntas. Olha só, sempre que o que for um pronome relativo, nós temos obrigação de saber que este que ele retoma, ele substitui. Então, se é pronome, ele retoma, ele substitui. Olha só, quando for pronome, o que introduz oração subordinada adjetiva. Introduz oração subordinada adjetiva. Nem é o objetivo da questão, mas mesmo assim eu tenho de falar. Oração subordinada adjetiva existem duas. Nós temos aqui aquela cujo nome é restritiva. E nós temos aquela outra explicativa. Qual é a diferença básica entre restritiva e explicativa? A aula hoje não é de orações, quando for de orações a nossa aula vai muito mais, né? É só mostrando a importância de saber o pronome relativo que. Quando for restritiva, lembra do S, que vocês vão lembrar que a restritiva é sem vírgulas. Então, nós teremos, por exemplo, o pronome relativo que sem vírgulas. Quando for explicativa, lembra do ser que nós vamos lembrar que é com vírgulas. Antes do pronome relativo haverá vírgula. Exatamente isso, ó. Eu tenho o pronome relativo que sem vírgula, eu tenho o pronome relativo que com vírgula. Claro que é bem provável que depois venha uma outra vírgula encerrando a oração. Bom, agora, para que tenhamos uma noção, eu coloco assim, ó. As roupas que estavam caras não foram vendidas. As roupas que estavam caras não foram vendidas. Pessoal, é bom que vocês saibam que a questão é só um pano de fundo para a matéria, tá? Nosso objetivo aqui é matéria, conteúdo, ok? As roupas que estavam caras não foram vendidas. Ó, aqui está o quê? Primeira coisa, será que ele é pronome relativo? O que eu posso falar? As roupas, as quais? As quais. Então, no momento que eu consigo trocar por as quais, eu já sei que ele é um pronome relativo. Excelente.
Se ele é um pronome relativo, eu tenho de saber que ele retoma ou ele substitui. Então, o que? Retoma as roupas, retoma obrigatoriamente as roupas. Às vezes, a Fundação Getúlio Vargas não pergunta qual é a classe, só pergunta qual o que retoma, qual o que substitui. Então, quando a Fundação Getúlio Vargas perguntar qual é o que retoma ou substitui, é qual é o que é pronome relativo, pessoal. Tá? Qual é o que é pronome relativo. E olha só, às vezes, na Fundação Getúlio Vargas, a pergunta é qual é a oração que exerce... Qual é a oração? Não. Qual é a estrutura que exerce a função de adjetivo? Às vezes perguntam a oração e às vezes a estrutura. O que ocorre, pessoal? O adjetivo, quando é fácil, quando, por exemplo, menino lindo, menina linda, lindo e linda, é barbada. Mas a oração que exerce a função de adjetivo é a oração adjetiva que vem introduzida pelo que. Então aqui, ó, as roupas que estavam caras, esse que estavam caras, o que pronome relativo introduz, é a oração adjetiva restritiva. E aí vocês vão me perguntar assim, professor, mas por que ela é uma restritiva? Pelo seguinte, pessoal, pelo seguinte, não há pontuação antes. Não há pontuação. Então, esta oração que estavam caras exerce a classe de um adjetivo. Ela é um adjetivo, tá? E não está marcada por vírgulas, então uma restritiva. Em relação à semântica, quando for uma restritiva, ela se refere à parte do todo. O que está falando aqui? Está retomando roupas, mas não todas as roupas. Está retomando apenas as roupas que estavam caras. Então, essa é uma restritiva retomando parte das roupas. Porém, se a Fundação Getúlio Vargas perguntar, caso colocássemos que estavam caras entre vírgulas, haveria alteração semântica? Sim. Por quê? Qual é a diferença? Enquanto que uma restritiva se refere à parte do todo, uma explicativa se refere ao todo. Se fosse uma explicativa, daí significaria que todas as roupas não foram vendidas e estavam caras. Então, cuidado, inclusive, em relação à semântica. Então, aqui, ampliamos o conhecimento do pronome relativo, é claro. Agora, a outra classe muito importante é conjunção integrante. Conjunção integrante. Quando for uma conjunção integrante, o que é diferente de o qual? Eu não consigo trocá-lo por o qual. Quando for uma conjunção integrante, não retoma, não substitui. Conjunção integrante não retoma, não substitui. Quando for uma conjunção integrante, introduz oração subordinada substantiva. E agora vem o segredo. A oração subordinada substantiva, para que eu tenha certeza de que é uma conjunção integrante, toda oração subordinada substantiva vocês vão trocar por isso, ou ainda disso, ou ainda nisso. Isso, disso ou nisso. Tá certo? Então, para que possamos entender a conjunção integrante, eu coloco aqui algumas frases. Primeira frase. Os alunos disseram que viriam. Os alunos disseram que viriam. Depois, segunda frase. Estou certo de que venceremos. Estou certo de que venceremos. Tá aqui, ó. Observa, os alunos disseram que viriam. Eu não posso trocar por o qual, não tem como. Os alunos disseram os quais viriam. Não. O que eu entendo? Eu entendo, os alunos disseram isso. No momento em que eu troco toda a oração pelo isso,
significa que o que é uma conjunção integrante. Estou certo de que venceremos. O que eu entendo? Estou certo disso. Tá aqui, ó. Troquei toda a oração, significa que o que é uma conjunção integrante. Então aqui estão as duas principais classes do que? Tem mais um segredinho que eu já vou contar para vocês daqui a pouco, quando aparecer construções como o que, os que, já vou contar. Pessoal, olha só a questão. Está assim, ó. Então, está perguntando em qual delas o que é diferente. O jogo é onde que ele é conjunção integrante ou pronome relativo. Aos que podem me ouvir eu digo, não desespereis. O que será, galera, que é esse que aí, hein? O que será que é esse que? Aos que podem me ouvir, aos que podem me ouvir. Será que é pronome relativo? Será que é conjunção integrante? Pulei. Depois, a desgraça que tem caído. A desgraça a qual, pessoal? A qual? Então ali eu sei que ele é pronome relativo. Então, na letra B, ele é pronome relativo. Tá ali. Depois, da amargura de homens que temem, os quais temem, os quais. Então, na letra C, ele é pronome relativo. A letra A eu pulei. Depois, Dinamarca, os homens que odeiam, os homens os quais. Então, na Dinamarca, vou voltar aqui. Na Dinamarca, ele é pronome relativo. Equador, sei que os homens morrem. Olha só, tudo isso que os homens morrem, eu poderia trocar pelo isso. Sei isso. Então, aqui ele é conjunção integrante. Esse é o nosso gabarito. Professor, e a letra A, professor? Vem aqui, vem aqui. Letra A. Olha só. Na letra A, muitos alunos às vezes têm uma dificuldade de classificação quando houver o que ou quando houver os que. Eu quero fazer um acordo. Sempre que aparecer assim, ó, os que falaram, os que vieram, nós vamos traduzir. Esse os significa aqueles. Aqueles. E o que eu traduzo por os quais. Então, os que vieram, aqueles os quais vieram. Aí, a FGV poderá perguntar qual é a classificação do os e qual é a classificação do que. O os, pessoal, ele é pronome demonstrativo. Demonstrativo. Aqueles, eu troco por aqueles. E o que? Ele é pronome relativo. Então, nessa sequência aí, os que falaram estão mentindo, é aqueles que falaram, aqueles os quais falaram. É pronome demonstrativo, os pronome relativo. O que? Às vezes, a sequência é só o que. Não vai mudar a classificação, vai continuar sendo, vou colocar um pouco mais abaixo aqui, vai continuar sendo pronome relativo, ó, às vezes é o quê? Vai continuar sendo pronome relativo e vai continuar sendo pronome demonstrativo. A única diferença é que esse o, dependendo do contexto, ou ele significa aquele, ou ele significa aquilo. Quando eu digo o que chegou é casado, é aquele que chegou. Quando eu digo o que fiz foi errado, é aquilo que fiz. Então, não muda a classificação das palavras. O o continua sendo um pronome demonstrativo. E o que continua sendo um pronome relativo. Tá aqui. Tudo bem? Então, cuidado ali. Portanto, na primeira que vocês têm, observa, aos que é aqueles que. Claro que se eu colocasse o aqueles, só para que vocês tenham uma noção, esse aqueles seria com crase. Aqueles os quais, tá certo? Então, esse que é pronome relativo.
Tudo bem, galera? Valeu aí? Então, finalizamos aqui a primeira aulinha de muitas aulas que teremos, mas a questão é a seguinte, quero fazer um convite. Na descrição do vídeo aí, pode olhar, vocês têm um link, e nesse link eu estou oferecendo para vocês um curso completo de verbos gratuitamente. Curso completo, pessoal, com 8 aulas que variam de 20 a 30 minutos, tudo sobre verbos, que é uma das matérias que as pessoas têm mais dificuldades. Então, fazendo a inscrição aí no link, vocês já logo em seguida vão receber um e-mail, né? Já vão receber o acesso às primeiras aulas e mais do que isso, vocês serão avisados quando que haverá aulas ao vivo comigo, quando que haverá algum evento, né? Então tudo isso vocês vão ser avisados. Então além desse curso completo de verbos, os nossos avisos aí, na aula ao vivo a gente manda o material antes para o aluno ter uma noção, né? Então vamos fazer uma aula ao vivo, questões da FGV, serão 10 questões resolvidas no dia tal. A gente já manda o material antes, o aluno já recebe o material via e-mail, né? Então são aulas ao vivo gratuitamente para vocês também. Certo, pessoal? Então tá feito o convite. Aí na inscrição, primeiro, né? Faz a inscrição no canal para acompanhar esses vídeos que a gente vai colocando aí para vocês e faz a inscrição lá na descrição, tem um link para vocês fazerem essa inscrição e receber, pessoal, aí um curso completo de verbos e os avisos aí de aulas ao vivo gratuitas para vocês. Beijão no coração de vocês, pessoal, bons estudos e tudo de bom.